As bactérias são seres unicelulares e procariontes, que fazem parte do reino Monera. Existem milhares de espécies conhecidas que apresentam formas, habitats e metabolismo diferentes. As bactérias podem viver no ar, na água, no solo, dentro de outros seres vivos e até em locais de altas pressões e condições completamente inóspitas à maioria dos seres vivos. Alguns desses micro-organismos são causadores de doenças, mas também há bactérias com grande importância ecológica e econômica. Importância das bactérias e suas funções. Toda a diversidade das bactérias também demonstra uma diversidade de funções. Renovação de nitrogênio no ambiente. Na natureza, as bactérias participam do ciclo do nitrogênio, ajudando em diversas etapas. Produção de alimentos. As bactérias são utilizadas na fabricação de iogurtes, queijos e coalhadas, em que se utiliza os lactobacilos. Produção de remédios e suplementos. Na indústria farmacêutica, são produzidos antibióticos e vitaminas a partir de bactérias. Desenvolvimento da engenharia genética. É possível usar bactérias geneticamente modificadas para produzir proteínas humanas, como hormônio do crescimento e insulina. Bioremediação de ambientes. É possível introduzir bactérias do gênero Pseudomonas em ambientes poluídos para descontaminação. Esse processo recebe o nome de biorremediação, pois as bactérias agem oxidando compostos orgânicos nocivos e tornando-os inofensivos. Morfologia bacteriana e tipos de bactérias. As bactérias podem apresentar diferentes formas: esféricas, de bastões, espiraladas de vírgula, entre outras. As bactérias recebem uma designação específica. Cocos são esféricos ou arredondados. Bacilos são alongados e cilíndricos. Espirilos são longos, aspiralados e deslocam-se por meio de flagelos. Espiroquetas são aspiralados e deslocam-se com movimentos ondulatórios. Vibrões apresentam um aspecto de vírgula. Estrutura da célula bacteriana. A célula da bactéria é formada basicamente por material genético, citoplasma, ribossomos, membrana plasmática, parede celular e, em alguns casos, cápsula. A célula bacteriana é procariótica, ou seja, o material genético fica disperso no citoplasma e é constituído de forma molécula circular de DNA, chamada nucleóide. Além do nucleóide, pode haver também moléculas adicionais de DNA circular, os plasmídios. A presença dos plasmídios ajuda a defender as bactérias da ação de antibióticos, pois contém genes resistentes. Também estão espalhados no citoplasma ribossomos, que produzem proteínas. Os flagelos são estruturas responsáveis pela locomoção e as anfíbrias, pela adesão ou troca de DNA, dependendo do tipo da bactéria. Revestindo a célula bacteriana está a membrana plasmática, que delimita o citoplasma, e mais externamente o envoltório rígido, a parede bacteriana ou membrana esquelética, que protege a célula contra a entrada de água por osmose, que faria a bactéria estourar. Em algumas bactérias pode haver ainda uma camada mais externa chamada cápsula, que protege da desidratação, defende de ataques de bacteriófagos e de serem fagocitadas, e ainda auxilia a fixação às células dos hospedeiros. Reprodução das bactérias. A reprodução das bactérias é assexuada, geralmente por divisão binária ou fissão binária, em que o cromossomo é duplicado e depois a célula se divide ao meio, originando duas bactérias idênticas. É um processo extremamente rápido, o que explica a rápida proliferação bacteriana em infecções, por exemplo. Outro modo é através da esporulação, que acontece em condições adversas, como falta de água e nutrientes, calor extremo, entre outras. Nesse caso, a célula sofre um espessamento do envoltório e interrompe o metabolismo, formando assim o esporo chamado endósporo. Esse endósporo é capaz de viver em completa inatividade por anos. Clostridium tetani, causadora do tétano, e Bacillus anthracis, que provoca o carbúnculo ou anthrax. São exemplos de bactérias que produzem intrósporos e vivem por muitos anos inativos no solo. Ao penetrarem no interior do corpo humano ou de um animal, ambiente anaeróbico, passam por uma desesporulação e voltam à forma normal, infectando o corpo do hospedeiro. Recombinação genética nas bactérias. Embora não realizem produção sexuada, as bactérias podem realizar processos de recombinação genética, em que produzem novos indivíduos com características diferentes do indivíduo original. São três tipos de processos em que há a mistura do material genético: conjugação bacteriana, transformação bacteriana e transdução bacteriana. Na conjugação bacteriana, a transferência direta de DNA de uma bactéria a outra, através das infíbrias sexuais, que são filamentos mais longos que as fímbrias normais. Há a formação de uma ponte citoplasmática para a transferência da cópia do DNA, ou do plasmídio da bactéria doadora, para uma bactéria receptora, onde ocorre uma recombinação gênica. A transformação bacteriana consiste na absorção de fragmentos de moléculas de DNA dispersos no meio e posterior incorporação dos mesmos ao DNA bacteriano. Sob certas condições, qualquer tipo de DNA pode ser incorporado ao DNA bacteriano, desde que tenham semelhanças. Essas características permitem que os cientistas utilizem as bactérias em experimentos de engenharia genética. Na transdução bacteriana, ocorre transferência de pigmentos do material genético através de bacteriófagos, tipos de vírus infectantes e bactérias. Os bacteriófagos costumam injetar seu material genético na célula bacteriana
bacteriana e assim se multiplicar. Entretanto, durante esse processo pode acontecer a incorporação de segmentos de DNA da bactéria hospedeira e posterior liberação desses fragmentos na bactéria receptora, assim que o bacteriófago for infectar outra bactéria. Havendo recombinação genética entre os materiais, surgem novas características. Metabolismo bacteriano. O metabolismo corresponde ao conjunto de reações necessárias para manter os organismos vivos. As bactérias podem ser classificadas em fototróficas ou quimiotróficas, de acordo com a fonte de energia que utilizam, e também ser autotrófica ou heterotrófica, de acordo com a fonte de carbono empregado na produção de matérias orgânicas. Assim sendo, se unirmos essas características, elas podem ser bactérias fotoautotróficas. São as bactérias capazes de produzir o próprio alimento pela fotossíntese, usando o gás carbônico, fonte de carbono, e a luz, fonte de energia. As cianobactérias pertencem a esse grupo. Bactérias fotoheterotróficas utilizam apenas a luz como fonte de energia, mas não são capazes de sintetizar moléculas orgânicas. Não fazem fotossíntese, tendo que absorver do meio o seu alimento. Essas são as bactérias anaeróbicas. Bactérias quimiautotróficas usam como fonte de energia as reações de oxidação de compostos inorgânicos, produzindo assim o próprio alimento através de quimiossíntese. Pertence a esse grupo as nitrobacter e nitrosonomas, que participam do ciclo do nitrogênio. Bactérias quimioheterotróficas. As fontes de energia e também de carbono usadas são moléculas orgânicas, e elas absorvem através do alimento. Nesse grupo estão as bactérias saprofágicas, que atuam como decompositoras de matéria orgânica morta, animais e vegetais mortos, e as parasitas que provocam doenças. Para vocês terem uma ideia, esse vídeo tá com 56 minutos sem edição. Pois é, mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Fui, tchau, tchau!